Olá, essa é a 23ª Plenária Nacional da FENAJUF. Estou recebendo aqui hoje Luiz Alberto, o nosso assessor técnico, que também é um dos palestrantes da edição desta plenária, que trouxe para o debate a reestruturação da carreira. Primeiramente, muito obrigado pelo tempo disponibilizado para estar aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre a palestra e sobre os temas que você abordou com os participantes. Perfeito. Bom, inicialmente é muito importante a gente registrar que há muito tempo os servidores públicos vêm passando por processos de arroxo salarial. Nós não temos tido, como determina a Constituição, a revisão geral anual. Na verdade, a última revisão geral que os servidores públicos federais tiveram foi no ano de 2003, ou seja, há 20 anos atrás. Desde então, o mecanismo da reestruturação remuneratória, ele tem cumprido o duplo papel de, por um lado, compensar a não concessão de revisão geral, portanto, recuperando parte das perdas inflacionárias, ou até mesmo, em alguns casos, concedendo aumentos, reestruturações com o objetivo de conceder aumento real. Ocorre que, de 2019 até agora, nós passamos aí 4 anos sem reajustes, né? E os servidores públicos, nesse período de tempo, acumularam perdas da ordem de mais de 27%. Os servidores do Poder Judiciário tiveram, em fevereiro deste ano, um reajuste de 6%, terão um outro reajuste já previsto para fevereiro do ano que vem, de mais 6%, e, finalmente, em 2025, um reajuste de 6,13%. Mas isso não é reestruturação de carreira, isso é apenas uma recomposição parcial das perdas salariais. E com a inflação projetada para o ano de 2023, mais a inflação projetada para o ano de 2024 e 2025, nós chegaremos a janeiro de 2026 com perdas de quase 20%. Ou seja, ainda estaremos perdendo 20% da remuneração, no caso dos servidores do Poder Judiciário, em relação àquilo que era a remuneração de janeiro de 2019. Ou seja, é uma perda muito grave, é 1/5 da remuneração que terá sido consumida pela inflação e não terá sido reposta. E isso significa, então, que nesse momento o debate sobre a reestruturação de carreira precisa não apenas trabalhar na perspectiva da recuperação desta perda, mas de colocar, de fato, a remuneração dos servidores do Poder Judiciário num patamar mais próximo daquele desejado, aquele que se considera o ideal em virtude das suas responsabilidades, das suas funções e da sua importância para a sociedade. Certo, Luiz Alberto. E outro ponto também que você trouxe na sua palestra é a questão das perspectivas, levando em consideração aí o novo regime fiscal. Você pode falar mais sobre o assunto? Exatamente. Essa é uma grande preocupação que todos nós temos, na medida em que o Congresso Nacional aprovou recentemente uma lei, a Lei Complementar número 200 de 2023, que é o resultado de um processo de negociação que ocorreu no primeiro semestre, a partir do momento em que o governo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar número 93 para dispor sobre o novo regime fiscal sustentável. A emenda constitucional 126 previu que, quando esta lei fosse aprovada, deixaria de ser aplicado o teto de gastos que foi fixado lá atrás pelo governo Temer e que congelou praticamente a despesa pública. Mas essa lei que saiu do Congresso, ela não é uma lei boa do ponto de vista dos servidores públicos, porque ela trabalha na perspectiva de um teto permanente e não mais um teto temporário, que vai ser corrigido anualmente com base na inflação medida de julho de um ano a junho do ano seguinte, mais um ganho real, um aumento real na despesa, que só poderá ocorrer até o limite de 2,5% acima da inflação, e esses 2,5% ainda dependem de 2 fatores, ou seja, da evolução da receita disponível, da receita que o governo consiga aumentar de fato, né, e também do cumprimento de metas de superávit ou de resultado primário, ou seja, se o governo conseguir reduzir o déficit ou cumprir as metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que significa isso? Que nós só vamos ter, para o ano que vem, um teto que é a despesa deste ano, de 2023,
corrigida por 4,91%. Isso é basicamente a inflação deste ano, porque nós vamos pegar, para corrigir esse teto, uma inflação medida de julho de 2022 a junho de 2023, que deu 3,16% apenas, em função de um período de deflação que nós tivemos no início do segundo semestre do ano passado, quando o governo Bolsonaro artificialmente reduziu o preço dos combustíveis. Depois disso, voltou a subir. Mas o fato é que essa memória inflacionária, ela nos prejudica na correção do teto para 2024, porque pega a inflação de um pedaço do ano e outro pedaço do outro ano, e não a inflação cheia do ano de 2023. Além disso, né, nós vamos ter uma correção de apenas 1,7% a título de aumento real da despesa total, o que é insuficiente. Já 2,5% seriam insuficientes, né? Mas 1,7% é o que resulta do comportamento da receita. A receita não aumentou conforme se esperava. Então a regra diz: aumento da despesa depende da receita. Então só pode aumentar até 70% do aumento da receita. E isso resulta, portanto, em 4,91% de reajuste. Aplicando-se esse percentual sobre o que foi autorizado em 2023, não há uma folga fiscal conforme necessária para que nós possamos, já a partir de 2023, assegurar a reestruturação dos servidores do Poder Judiciário. Isso significa dizer que nós vamos enfrentar pelos próximos anos, até que essa legislação seja reformulada, um período de grandes dificuldades para encaixar no volume total das despesas do Poder Judiciário os impactos da reestruturação que está sendo defendida pelas entidades. E a palestra completa do assessor técnico Luiz Alberto você encontra no canal oficial da FenaJuF no YouTube. Muito obrigada, Luiz. Obrigado. Bom trabalho.